Bom dia, seja muito bem-vinda. Esse Clube do Livro, que surgiu a partir do grupo de envio de Reiki gratuito. É uma prática que eu estou gostando muito de realizar, né? Compreendendo aí vários temas, né? E hoje nós estamos nessa segunda temporada, nós estamos lendo o livro Caibalion, que fala sobre as sete leis herméticas, para a gente ter uma maior compreensão aí da vida e como aplicar essas leis, né? São leis milenares, para trazer maior sentido e compreensão e proporcionar uma vida mais leve, né? Compreensiva, satisfatória. Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo como faz para você entrar nesse clube do livro, né? Participar dele através do grupo de envio de Reiki que acontece a cada 15 dias, às 22 horas, no formato gratuito. Então, fica o meu convite aqui para você, tá bom? Então, vamos lá para a leitura do capítulo número 5, o universo mental. O universo é mental. Ele é mantido na mente do todo. O todo é espírito. Mas o que é o espírito? Essa pergunta não pode ser respondida pela razão, de sua definição ser praticamente a do todo, que não pode ser explicada ou definida. Espírito é simplesmente um nome que os homens dão à mais alta concepção da infinitamente vivente. Significa a essência real. Então, como nós vimos, né, no capítulo anterior, no capítulo de ontem, é, ele chama, o Caibalion, ele traz o todo como sendo um espírito, né? Um espírito de mente vivente, né? Então, a cada vez que ele está nessa dimensão, ele está evoluindo, né? Então, o espírito é algo que nunca morre, ele sempre evolui, ele é uma mente vivente, né? O espírito transcende nossa compreensão e usamos o termo apenas para pensarmos ou falarmos do todo. Para fins de pensamento e compreensão, justifica-se pensar no espírito como infinitamente vivente, ao mesmo tempo em que reconhecemos que não podemos entendê-lo completamente. Devemos fazer isso ou parar de pensar no assunto. Vamos agora passar a uma consideração da natureza do universo como um todo e suas partes. O que é o universo? Vimos que não pode haver nada fora do todo. Então, o universo é o todo? Não, isso não pode ser, porque o universo parece ser composto de muitos e está em constante mudança, ou seja, não se compara às ideias que estabelecemos a respeito do todo, como afirmado em nossa última lição. Então, se o universo não é o todo, então deve ser nada. Tal é a conclusão inevitável da mente ao primeiro pensamento, mas isso não satisfará a questão, pois sentimos a existência do universo. Então, se o universo não é nem o todo, nem o nada, o que pode ser? Vamos examinar essa questão. Se o universo existe, um parece existir. Vamos lá de novo. Se o universo existe ou parece existir, ele deve proceder de alguma forma a partir do todo, ou deve ser uma criação do todo. Mas como algo nunca pode vir do nada, a partir de que o todo poderia tê-lo criado? A partir de que o todo poderia tê-lo criado? Alguns filósofos responderam a essa pergunta dizendo que o todo criou o universo a partir de si mesmo, ou seja, do ser e da substância do todo. Porém, isso não pode ser, pois o todo não pode ser subtraído nem dividido, como vimos. E, novamente, se assim for, cada partícula do universo não estaria ciente de seu ser todo. O todo também não poderia perder seu conhecimento de si mesmo, nem realmente se tornar um átomo ou força cega, ou um humilde ser vivo. Alguns homens, de fato, percebendo que o todo é de fato tudo e reconhecendo que eles, os homens, existiam, chegaram à conclusão de que eles e o todo eram idênticos e encheram o ar
com clamores de eu sou Deus, para a diversão da multidão e tristeza dos sábios. A alegação do corpúsculo de que eu sou o homem seria modesta em comparação. Mas o que de fato é o universo se não for o todo? Separado em fragmentos, o que mais pode ser do que mais pode ser feito? Essa é a grande pergunta. Vamos examiná-lo cuidadosamente. Descobrimos que o princípio da correspondência vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético, assim como acima é abaixo, pode ser útil neste momento. Vamos nos esforçar para ter um vislumbre do funcionamento dos planos mais elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio da correspondência deve ser aplicado a este e a outros problemas. Quando a gente traz esse princípio da correspondência, é quando, de uma forma leve, né, a gente traz a seguinte explicação, fazendo uma relação com a lei da atração, que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Esse é o princípio, essa fala, né, tem base a partir do princípio da correspondência. O que tem fora tem dentro. O que tem dentro tem fora. Então, o que você emana, você atrai, né? E quando nós atualizamos algo em nossa vida, seja material, emocional, é porque já existia lá em cima, né? Assim, o que tem aqui embaixo já existiu de alguma maneira lá em cima. Então, em algum momento, você está vivendo aquilo que anteriormente você pediu de alguma maneira. Por isso que fala que mesmo você não praticando a lei da atração, você está praticando a lei da atração, porque se você não deseja nada específico, você não vai viver nada específico, né? Você está vivendo ao acaso. Porque na lei da correspondência, o que está em cima está embaixo. E de alguma maneira, aquilo que estava lá em cima veio para baixo porque você atraiu através da lei da atração. Então você percebe, né, que a gente fala das leis, entender essas leis para compreender como que funciona a vida, né, que é todo o universo e nós somos o todo, né? É, E aí, aqui até explico: o princípio da correspondência deve ser aplicado a este e a outros problemas. Então, quando você não está gostando do que você está vivendo, preste atenção no que você está emanando, né? Por isso, da importância de estar sempre com os quatro corpos alinhados e energizados, né? Que são o físico, o mental, o emocional e o energético. Porque sem esse equilíbrio, você acaba vivendo a esmo, porque você não, por exemplo, não adianta pensar positivo, você vai atrair aquilo que você está sentindo apenas. Então, precisa estar alinhado, né? Vejamos, pois, em seu próprio plano de existência, como o homem cria. Bem, primeiro ele pode criar fazendo algo com materiais externos, mas isso não pode ser, pois não há materiais fora do todo com os quais ele pode criar. Bem, então, em segundo lugar, o homem procria ou reproduz sua espécie pelo processo de gerar, que é a automultiplicação realizada, transferindo uma parte de sua substância para a sua prole. Mas isso também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, nem pode se reproduzir ou se multiplicar. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo caso, uma multiplicação ou adição ao todo. Ambos os pensamentos são, pois, um absurdo. Não há nenhuma terceira maneira em que o homem cria. Sim, há. Ele cria mentalmente. E dessa forma, ele não usa materiais externos, nem se reproduz, e ainda assim seu espírito permeia a criação mental. Você já tomou seu cafezinho hoje? Então, seguindo. Seguindo o princípio da correspondência, temos razão em considerar que o todo cria o universo mentalmente, de forma semelhante ao processo pelo qual o homem cria imagens mentais.
Este, este é o testemunho da razão, que se baseia precisamente no testemunho dos iluminados, conforme mostram seus ensinamentos escritos. Tais são os ensinamentos dos sábios, tal foi a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outra forma senão mentalmente, sem usar matéria, e não há nenhum para usar. Desculpa. O todo não pode criar de outra forma senão mentalmente, sem usar material, e não há nenhum para usar. Ou então, se reproduzir, o que também é impossível. Não há como escapar dessa conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais altos ensinamentos dos iluminados. Assim como você, estudante, pode criar um universo próprio em sua mente, assim o todo cria universos em sua própria mente. Mas o seu universo é a criação mental de uma mente finita, enquanto a do todo é uma criação de uma mente infinita. Os dois são semelhantes em espécie, mas infinitamente diferentes em grau. Examinaremos mais de perto o processo de criação e manifestação à medida que avançamos. Mas antes é preciso fixar em suas mentes esta frase: o universo e tudo que ele contém é uma criação mental do todo. Na verdade, o todo é mente. Essa escritora ela tem um jeito interessante, né, de trazer, né? Ela complica e depois traz a solução. Tá ótimo. Vamos lá expandindo a nossa consciência. O todo cria em sua mente infinita inúmeros universos que existem por eras, e ainda assim, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como o tempo do piscar de um olho. A mente infinita do todo é o útero dos universos. A mente infinita do todo é o útero do universo, ou seja, né, cocria-se ali a partir do todo. O princípio do gênero, deixa eu ver aqui. O princípio do gênero que nós falamos aqui, né, que o gênero não significa o sexo, né, não significa o homem e a mulher, significa a energia masculina e a energia feminina, que precisamos para ter um equilíbrio, né? Faz parte do equilíbrio natural da vida termos a energia feminina e masculina, o yin e o yang. Inclusive, na medicina tradicional chinesa, quando nós vamos ou receber ou fazer, né, uma acupuntura, nós trabalhamos sempre com o equilíbrio dos corpos, né? E o equilíbrio dos corpos, dentro disso, tem ali as energias do yin e o yang, né? Então, precisa estar em equilíbrio. Quando a gente traz energeticamente a energia feminina e a masculina, a gente entende, a gente sabe que a energia feminina é a energia de criação, né, de cocriação, e a energia do homem é de ação. Então, precisa do equilíbrio, não adianta você só pensar e não agir ou agir sem pensar, né? Então, precisa dos dois. Então, vamos lá. O princípio do gênero se manifesta em todos os planos da vida, mental, material e espiritual. Mas, como dissemos antes, gênero não significa o sexo. O sexo é apenas uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. E sempre que algo é gerado ou criado em qualquer plano, o princípio do gênero deve ser manifestado. E isso é verdade mesmo na criação de universos. Agora, não se deve concluir que estamos ensinando que existe um Deus ou um Criador masculino e feminino. Essa ideia é apenas uma distorção dos ensinamentos antigos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo por si só está acima do gênero, como está acima de todas as outras leis, incluindo as do tempo e a do espaço. Ele é a lei de quem as leis prosseguem, não está sujeito a elas. Mas quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, então ele age de acordo com a lei com a lei e princípio, pois está se movendo em um plano inferior de existência e, consequentemente, manifesta o princípio do gênero em seus aspectos masculino e feminino no plano mental.
Essa ideia pode parecer surpreendente para alguns que a ouvem pela primeira vez, mas todos vocês realmente a aceitam passivamente em suas concepções cotidianas. Você fala da paternidade de Deus e da maternidade da natureza, de Deus, do Pai divino e da natureza, a Mãe universal, e, portanto, instintivamente reconheceu o princípio do gênero no universo, não é verdade? Mas a doutrina hermética não implica uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são meros aspectos da manifestação. O ensinamento é um. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo se destaca de certa forma, além da real criação mental do universo. Ele projeta sua vontade em direção ao princípio feminino que pode ser chamado de natureza, onde este começa o trabalho atual da evolução do universo, dos simples centros de atividade, até o homem subindo ainda mais alto de acordo com leis bem estabelecidas e firmemente aplicadas na natureza. Se prefere as velhas figuras do pensamento, você pode pensar no princípio masculino como Deus, o Pai, e do princípio feminino como natureza, a Mãe Universal, de cujo ventre todas as coisas nasceram. Isso é mais do que uma mera figura poética da fala, mas uma ideia do processo real da criação do universo. Contudo, lembre-se sempre: o todo é apenas um, e em sua mente infinita o universo é gerado, criado e existe. Isso permitirá obter uma ideia adequada de si mesmo, se você aplicar a lei da correspondência a você mesmo e à sua própria mente. Você sabe que a sua parte, chamada de eu, de certa forma se destaca e testemunha a criação de imagens mentais em sua própria mente. A parte da sua mente em que a geração mental é realizada pode ser chamada de eu inferior, em distinção do eu que se destaca, testemunha e examina pensamentos, ideias e imagens do eu inferior. Reparemos que, assim como acima, é abaixo, de modo a lembrar que os fenômenos de um plano podem ser empregados para resolver os enigmas de planos mais elevados ou inferiores. É de admirar que vocês, os filhos, sintam essa reverência instintiva pelo todo, que sentimos e chamamos de religião. Esse respeito e reverência pela mente, esse respeito e reverência pela mente pai, será de se admirar que, quando você considera as obras e maravilhas da natureza, tem um sentimento poderoso cujas raízes estão fora do seu íntimo ser? É a mente mãe que está lhe estreitando, tal como uma mãe estreita um bebê no peito. Não cometa o erro de supor que o pequeno mundo que você vê ao seu redor, a Terra, que é um mero grão de poeira no universo, é o próprio universo. Há milhões e milhões desses mundos e maiores, e existem milhões e milhões desses universos dentro da mente infinita do todo. E mesmo em nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida muito mais altos que o nosso, e seres comparados aos quais nós, mortais, ligados à Terra, somos como as formas de vida viscosas que habitam o leito do oceano, quando comparadas com o homem. Há seres com poderes e atributos mais elevados que o homem, jamais sonhou que os deuses possuíssem. E ainda assim, esses seres já foram como você, e ainda mais baixos, e você será o mesmo como eles, ou ainda mais alto, pois tal é o destino do homem, como relatado pelo Iluminado. E a morte não é real, e mesmo no sentido relativo, é apenas o nascimento de uma nova vida, e continuará a ir sempre para planos de vida mais altos e ainda mais altos, por eras e eras. O universo é sua casa e você deve explorar seus acessos mais distantes antes do fim do tempo. Você habita a mente infinita do todo, e suas possibilidades e oportunidades são infinitas,
tanto no tempo quanto no espaço, e no final do grande ciclo de eras, quando o todo recolher em si mesmo todas as suas criações, você continuará alegre, pois poderá conhecer toda a verdade ao estar em unidade com o todo. Este é o relato dos iluminados, aqueles que avançaram muito no caminho. E, enquanto isso, descanse calmo e sereno. Você está seguro e protegido pelo poder infinito da mente pai e mãe. Dentro da mente pai e mãe, os filhos mortais estão em sua casa. Não há nenhum órfão de pai ou mãe no universo. Nossa, é muito profundo, assim, é muito diferente, né, o formato que essa escritora trouxe, né, para falar sobre as leis e as aplicações dessas leis herméticas na vida, né, fazer sempre essa relação aí das aplicações mesmo, né, do que significa. Nesse último, né, capítulo aqui que fala muito, né, do todo, né, como eu sou terapeuta de expansão da consciência, né, com aplicação de barra de axis, sou praticante, né, de barra de axis também. Aqui nessa última parte ficou bem claro para mim que os ensinamentos são baseados, inclusive, nesta lei, né, de que somos todos um e fazemos parte do todo, e com isso nós temos infinitas possibilidades de realização, de expansão, de criação e cocriação. E para isso precisamos estar extremamente alinhados, né, com a energia, com a lei do gênero funcionando, né, que é a, a lei gênero masculino, energia masculina e feminina, é a gente entender que fazemos parte do todo, né, que possuímos infinitas possibilidades de criação e cocriação e prestar atenção na lei da correspondência, porque o que do mesmo jeito que tem dentro vai ter fora, então prestar atenção àquilo que estamos atraindo, né, de uma certa maneira. Então, muito interessante. Ela tem um formato meio confuso, né, para gente que não está acostumado com a leitura filosófica, né, essa Júlia Fiuza, mas muito interessante saber. Para mim, funciona como um aprendizado de aplicação na vida diária, né? É, não se apegar a pequenos detalhes, né? Se apegar, aliás, não se apegar em nada, né? Me sentir livre no mundo de criações e infinitas possibilidades para trazer leveza, né? E prestar atenção na terapia de expansão da consciência, a gente aprende a estar presente, né? Estar presente a cada momento que você estiver na sua vida. Não na intenção de execução, né? De trabalho, de tornar árduo a cada evento que você estiver. Então, eu tenho que trabalhar muito, me dedicar muito, só pensar em dinheiro, sentir uma dor, né? Não é nisso, não é nesse sentido estar presente. É se perceber. Então, é na situação corriqueira da vida, né? Estou num ambiente, comecei a me sentir esquisito, eu tenho que estar presente, devolver isso para o universo, isso não é meu, sabe? Então, o tempo todo e se percebendo. Isso aqui não me fez bem, então eu não vou repetir, ou o que que eu preciso melhorar e como pode melhorar, né? Então, e aqui também, nessa última parte, me trouxe a informação de que a gente não morre aqui, né? A matéria até fica aqui, né? Porque condensou, não tem como, né, evaporar e simplesmente. Então, a matéria fica, mas nós vamos para um outro tipo
para um outro andar, né? Para um outro patamar de evolução, e aí a gente lá vai se sentir bem também, né? Como ela trouxe, de que a gente vai se sentir alegre, inclusive de saber, né, que a vida não acaba aqui, né? Que inclusive você precisa estar sempre em evolução, né? Para subir mais e mais e mais. Mas é isso, tá bom? Então a gente encerra por aqui esse capítulo. Amanhã nós vamos ler sobre o paradoxo divino. Então fica o meu convite para estar aqui comigo. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau.